Enquanto o Lula recua, o povo paga e a direita dorme. Até quando, hein? No episódio passado falamos sobre soberania, projeto de país e como a elite tenta apagar Bolsonaro do jogo com a presença do grande Aldo Rebelo. Hoje a história continua e o silêncio está ficando alto demais. Eduardo Bolsonaro virou alvo de processo e até o seu pai Jair foi convocado. A esquerda finge defender soberania, mas quer criminalizar até discurso em solo americano. Enquanto isso, os governadores democráticos seguem calados, né? Na Faria Lima, André Esteves está comprando tudo: energia, hotéis, aeroportos. O BTG avança, o governo recua no IOF e Haddad é deixado falando sozinho. A arrecadação do Brasil agora depende de bets, dívidas e vício. E no meio de tudo isso, ninguém responde quem vai pagar a conta da fraude do INSS, né? Mas nós aqui já sabemos, é você. E no Congresso o debate era sobre energia e infraestrutura, mas o resultado é o de sempre: lacração. Marina Silva deu um show no Senado, a discussão sobre licenciamento ambiental foi travada e a esquerda desviou o foco com a velha carta da misoginia. O resultado é que vamos importar gás natural, mesmo produzindo em casa, porque faltam gasodutos, visão e projeto. Quem comanda o país não tem coragem, projeto e nem mesmo o apoio da população. E boa parte de quem deveria fazer oposição fica quietinho ali no canto. Então, vamos logo para o que interessa, porque esse é mais um Puxando o Fio Raiz com Kim Paim e Arthur Machado. Muito bem-vindos. Salve, salve, senhores. Fala, galera, tudo bem? Fala, Triali Kim. E aí? Vamos lá. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Kim, quer dar aquela geral que você tem feito assim? Só para dar para quem não tá muito por dentro, tá só vendo assim, meio por alto as coisas. Geral, se você estiver morando em Marte. Em Marte, né? Eduardo Bolsonaro, no mês de março, ele fez uma viagem aos Estados Unidos. No meio dessa viagem, o PT começou a se movimentar para pedir a cabeça do Eduardo Bolsonaro, daquele jeito que todo petista adora fazer. Não, olha só, atentado contra o Estado Democrático de Direito, vamos tomar o passaporte dele. Aí entraram na justiça. A justiça, que tinha um prazo, acho que era 5 dias para se manifestar, foi demorando. E todo mundo assim, mas peraí, como assim não tá dando a resposta? Tá esperando o quê para ver? Tá esperando o Eduardo voltar para dar essa resposta com ele já em solo? Né? E começou a ficar assim um clima tenso. As pessoas cada vez mais se questionando. Vão enfiar o Eduardo na cadeia por fazer o que exatamente? E até agora ninguém consegue explicar. Mas no final do dia, né, sem aqui a gente ser hipócrita, espero que as pessoas tenham mínima maturidade para ver que hoje o PT e o Poder Judiciário viraram uma coisa só. Na verdade, não dá para falar que virou uma coisa só, que o PT não tem sua importância. Mas o PT virou um instrumento do Poder Judiciário, né? Vem sendo utilizado como um dos partidos da base do establishment. E a coisa foi crescendo. Eduardo, então, resolveu ficar nos Estados Unidos para não ser preso, não sofrer nenhum tipo de retaliação, porque é o clima que está no Brasil. Ele continuou nos Estados Unidos, continuou articulando, enfim, né? Tentar mostrar o que está acontecendo no Brasil hoje. E ele vem batendo muito na tecla, inclusive, aí, de cobranças de sanções contra pessoas que teriam passado por cima das fronteiras e tomado decisões que possam ter impactado, né, cidadãos, residentes e o próprio Estados Unidos, né, que assim, a coisa rompe realmente a barreira, né, o limite. É a tese aí que vem sendo colocada na pista. Aí nas últimas semanas a coisa escalou bastante quando um senador, Cory Mills, questionou Marco Rubio, que é o chanceler dos Estados Unidos, especificamente só uma pessoa no Brasil, um ministro. E aí o Marco Rubio falou, rapaz, essa coisa tá indo, viu? Acho que a gente vai colocar uma sanção nele. E aí o clima no Brasil esquentou de vez. E aí conversa de um lado, conversa do outro. Aí o PT, que lá atrás pediu para recolher o passaporte, pede para enfiar o Eduardo Bolsonaro na cadeia. Aí a mesma PGR que lá atrás não viu nenhum problema, tanto que não avançou com a questão do passaporte, agora viu o problema, agora abriu realmente, existe um inquérito, a imprensa diz que já dá como certo que Eduardo Bolsonaro vai sofrer alguma coisa, e a imprensa também diz que isso aí foi aberto exatamente porque o clima agora mudou, o clima agora parece que alguma coisa pode acontecer, então né, você tem que fazer esse contraponto. Aí a coisa foi crescendo, e no meio dessas tensões e do destaque que Eduardo Bolsonaro vem ganhando
Ele foi a capa da Veja da semana passada, ganha destaque aí no Brasil inteiro. Um discurso muito bom em diversas áreas, onde ele não só fala sobre o trabalho que ele vem realizando, mas ele fala sobre direito, ele fala sobre ele responde perguntas de jornalistas, inclusive o jornalista perguntando sobre 2026, deu respostas bem satisfatórias, a militância gostou, outras pessoas gostaram. Aí a coisa segue avançando até o domingo, onde Eduardo posta um vídeo aí na internet, um marco aí, né? Talvez o início de um novo ciclo, que até corrobora com o que ele falou com a revista Veja também. Ele diz que ele se coloca, não, assim, não para nada, mas como posição de liderança. Tá, por questão de liderança, e ele quer resgatar o espírito de 2018, sem perder, assim, sem esquecer dos erros de 2022. Enfim, né? Pegar o que tem de melhor e tentar corrigir os erros da rota. E Eduardo faz um belíssimo discurso, onde ele tenta se reencontrar com a história do Brasil, tenta estender a mão, inclusive, para setores refratários à direita, citando figuras que são vistas como ícones da esquerda, como o próprio Getúlio Vargas, o próprio Jango. O Eduardo falando que a gente tem que reconhecer que os caras têm muitos problemas, não são perfeitos, sim, mas eles são pessoas, eles têm suas virtudes, eles fizeram algumas coisas. Ele também fala da República Velha, do Império, do regime militar, sempre destacando que temos que começar, a partir de agora, começar a procurar o melhor dos brasileiros, sabe? O melhor das nossas virtudes, a gente conseguir encontrar um pouco de paz. E aí isso acabou viralizando, muitas pessoas de fora da bolha, comentários do tipo: eu nem acredito que esse é Eduardo Bolsonaro, eu não acredito que eu estou concordando com o Eduardo Bolsonaro, meu Deus, eu espero que não seja só da boca para fora. As pessoas, assim, não vão dar o braço a torcer, porque é totalmente compreensível, né? Quando você tem, assim, um certo receio em relação a alguém, você fica meio assim, né? Você fica, será que a pessoa realmente o pai dele foi mudou? Demonizado, né? Pois é, Tipo, a direita foi muito demonizada. Mas são comentários bem animadores, porque você vê primeiro que o discurso furou, as pessoas tomaram conhecimento do discurso do Eduardo e agora estão naquela esperança, né? É uma esperança, muita desconfiança, e fica, poxa, mas no fundo do coração delas, elas realmente querem ver algum tipo de mudança acontecer nesse país. Está todo mundo muito cansado de ser esmagado pelo sistema que colocou o Lula no poder. E esse aí seria um mini resumo dos últimos 2 meses, então, de Eduardo Bolsonaro. É engraçado que foram sinais de lugares diferentes, né? Estadão falando, defendendo meio que o Eduardo, a Veja também com essa... Não foi elogiosa, não podemos dizer elogiosa, mas foi honesta, né? Pareceu razoavelmente honesta. E esse discurso que, assim, por mais que a gente possa pegar no detalhe ali, uma coisa ou outra, mas é legal que eu acho que o todo, né, que você, quando você vê, assim, é uma espécie de, porra, vamos fazer um pacto de reconciliação nacional, que eu acho que é diferente do acordão, né, porque também vai vir gente falar, os caras entraram, agora querem ser sistema e não sei o quê. Eu não acho que tem cara de acordão, é uma coisa assim, ó, vamos ver no que a gente consegue conversar, porque fazer política, o Herbert sempre fala isso quando ele está aqui, fazer política é conversar e tentar pôr de lado um pouco as coisas que são irreconciliáveis e tentar fazer, bom, então com isso aqui, o que a gente vai fazer com o nosso país? Senão fica sempre essa briga que acaba não dando nada certo, ninguém vai para frente e fica essas coisas que a gente vê da política do cara querer só as coisas pra ele, né? Da minha vida, o que eu vou fazer pra ganhar o meu e que se dane o resto. É isso que eu acho que tá todo mundo meio de saco cheio. E você, Arthur, o que você acha dessa história toda? Como é que foi essa repercussão, você aí de fora? Olha só, vários fatores aqui. Primeiro eu quero dizer o seguinte, a importância, inclusive, da história do trabalho do Eduardo, para dar um panorama, talvez um pouquinho sobre algumas considerações em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, o trabalho dele, até pelas ações do Trump. A gente tem que lembrar que o Trump, quando ele entra no governo, a primeira coisa que ele faz, ele entrou dia 20 de janeiro, né? Parece que o Trump está há uns 4 anos, né? Você vê o tamanho do trator que o Trump passou aí nesse tempo. Nós estamos em maio, 1º de junho, né? E pouquíssimo tempo, né? Alguns meses de governo, mas entrou dia 20 de janeiro. Primeira coisa que o Trump faz é brigar com cortar o orçamento da USAID, né? USAID. Segunda coisa que ele faz é começar uma reforma no Deep State, alterando o Deep State. Aí que ele vai tratar a economia. Isso tem algumas sinalizações. Ele entendeu que
existia um complexo industrial da censura, que é a mídia, que era financiada pelo USAID. Um complexo industrial desse da censura utilizava desses instrumentos e do judiciário no mundo, atenção, que era o plano dos liberais desde o início, né? Usar o judiciário como agência para fazer a implementação de uma Constituição global e da moldura do pensamento único, e para ludibriar mesmo a democracia, no sentido de que não respeitaria a vontade popular, né? Então, ele entende isso e ele começa exatamente esse trabalho de combate. O Vance, quando vai à Europa, na Conferência de Segurança e Defesa que teve em Munique, ele fala para os europeus, mas ele fala também para os políticos que estão ali, falando que é um absurdo, eles estavam interferindo dentro das eleições da Europa, e ele está fazendo uma alusão ao que aconteceu na Romênia, e onde a Suprema Corte anulou a decisão. Então ele está falando com o judiciário. Já existe a percepção de que há algo errado. Quando Eduardo pega e vai para os Estados Unidos e começa então a alertar sobre o que está acontecendo no Brasil, a questão da censura, não foi só no X, foi no Rumble, né? Inclusive a carta que ajuda a provocar isso foi no Rumble, né? Então há essa comunicação e a percepção de que o judiciário brasileiro, ele se deixou contaminar e se deixou capturar pela pauta única, pela pauta wokeísta, mas principalmente agora de forma ativa, né? Começando a querer perseguir empresas americanas, começar a perseguir políticos, eles então resolvem agir. O trabalho do Eduardo foi alertar que o problema não era só na Europa, era um problema maior. E nisso ele foi extremamente extremamente eficiente. Agora, o que assusta, eu vejo no movimento dele, e essa grande preocupação da esquerda, é porque a esquerda está vendo movimento no mundo. Hoje de manhã, eu até postei, saiu agora pela manhã, a Polônia teve uma vitória importante da direita, da extrema-direita, né? Como eles chamam aqui, mas da direita, que é a do... Agora me falou Carol, esqueci o sobrenome, mas ele ganhou, do partido Ordem e Justiça, né? Que é o PIS, e esse cara ganhou do liberal, que é também outra coisa que os liberais do Novo aí ficam nervosos, porque o cara lá do Carol e do PIS... Carol Navrok, né? Esse Navrok. Ele ganhou do liberal, que é o prefeito de Varsóvia. Então veja, o confronto do segundo turno na Polônia não foi de direita e esquerda, foi de direita e liberais. Olha só. Entendeu? Direita e liberais. E ele ganha, com uma margem apertada, mas ganha. 50,4 é isso aí, é assim que se ganha. Mas ganhou. Então essas coisas estão integradas, porque você teve uma votação expressiva, por exemplo, em Portugal, do partido da direita também, que foi o Chega, né, que em 6 anos saiu de 1,3% para ser o segundo partido, acabar com o bipartidarismo português. Então você tem uma sinalização que agora, você além dessa questão, você vai ter 2020, agora a próxima ação é renovar o mandato, né, do Viktor Orbán na Hungria, e depois eles vão partir para uma onda de tentar levar essa onda europeia para a França e ganhar as eleições da França em 2026, que é quando o Macron sairá do governo. Então você tem todo um cenário em que está visível essa conversão. Hoje está tendo a reação, as duas reações. Duas reações que tentam segurar isso institucionalmente é a mídia, onde a mídia tenta bater sobre isso, extrema-direita, não sei o quê, parará, né, tenta bater sobre isso, o judiciário. Então, essa é a percepção geral da Europa, né, que a gente vê com o cenário europeu, entende? Não é o assunto, já é percebido, e é curioso, não é de hoje em que o Brasil, de fato, o judiciário se excedeu. Eu acho que a grande sinalização disso na Europa foi a matéria e os posts da The Economist, sinalizando, há um excesso. Os 13 entendeu? Posts, né? Coincidentemente, 13. 13, mas há um excesso, de fato, né, de captura de função, há um Estado capturado e o Deep State não pode se revelar tanto assim. Eu acho que essa mensagem da The Economist vendo hoje, mais calma, é dizendo assim, vocês estão se revelando demais, vocês estão chamando a atenção demais. Disfarça, amiga, entendeu? Disfarça, amiga. Bota a culpa numa pessoa, vamos dizer que uma pessoa se excedeu, não vamos mostrar que toda instituição é assim,
entendeu? Mas de fato, são movimentos importantes. Então, o reflexo disso, aí vem um discurso como quem falou do Eduardo, eu concordo com o Kim, o discurso do Eduardo é um discurso que trata de questões antigas do Brasil e fala, ó, a realidade é o seguinte, quem ganhar vai ter que governar para todo mundo. É preciso entender qual é a pauta, e isso não significa ceder a pautas que a gente seja totalmente contra, mas é buscar uma pauta mínima para governar um país que está sendo, urgentemente, ele precisa ser governado. E veja, quem é que gritou com a pauta, com o discurso do Eduardo? Curiosamente. Quem é que Os gritou? liberais. Os liberais. Por que a esquerda não gritou? É. Porque os liberais, eles gostam do cenário de terra arrasada. Eu digo isso várias vezes, eles gostam do cenário, entendeu, de terra arrasada para poder entrar e vender ativos e capturar o Estado, entendeu? Então eles têm exatamente essa visão, entendeu? Volta e meia, outro dia teve alguém que mandou uma crítica, foi super engraçado, cara, eu ri muito. Acho um react qualquer, né? A gente tem 700 mil negócios. Quando a gente faz o primeiro, um de 30 segundos lá, 1 minuto, aí fizeram um react em cima disso. E alguém perguntou assim, você para na Petrobras para abastecer o teu carro de graça? Não, não paro. Mas sabe por quê? Porque os liberais não deixam, porque eles fazem com que o preço tem que ser o preço de mercado, que é o preço da gasolina, em países que são ineficientes. Esse é o preço do mercado. Não é porque tem mercado, é o preço da Exxon. Pô. É verdade, eu não paro e a culpa é sua. Entendeu? Só que aí é engraçado essa percepção dos caras. Eu me diverti pra caramba. Até gostaria que fizessem outros. Eu me divirto mesmo. Por favor, continuem fazendo. Então, assim, mas o cenário que a gente tá vendo, que quem reclamou isso no Brasil, quem pulou com o discurso do Eduardo, foram os liberais. É quem está tentando emplacar Partido Novo, é quem está tentando emplacar essa política liberal, que é a ideia de que é necessário. Porque tem duas coisas que é importante, que eles usam de uma jogada em 2 lances. A primeira jogada é dizer o seguinte, precisamos combater a corrupção no Brasil. Isso aí ele busca uma convergência. Qual é a jogada no segundo lance? Vendendo ativos, porque se eu vender os ativos, acabou a corrupção. Claro, não tem mais empresa. Não tem mais empresa. Agora é o libertário, né? Se não tem Estado, não tem roubo também. Em vez de colocar pessoa decente lá dentro, o cara fala, acaba com esse negócio. Tem um cara que te rouba 10% do seu salário todo mês, e você vai combater o cara como? Se demitindo do emprego. Porra, genial, né? Boa. Agora não tem mais salário, não rouba mais. Entendeu? Boa. Então, mas foram os caras que gritaram, entendeu? Mas é interessante essa história toda, porque uma das críticas que o pessoal fazia é falar, imagina que os Estados Unidos vão se preocupar com o Brasil, né? O Brasil, primeiro, que é essa síndrome de vira-lata, que o Brasil é mais importante do que parece. Até um tempo atrás eu achava isso também, pensava assim, essa coisa idiota. Mas, essa coisa de celeiro do mundo é coisa séria. A alimentação é uma coisa importante para o mundo inteiro. Então, não dá para achar que os caras acham assim, tudo bem, deixa eles lá. Não é um Zimbábue, sei lá, um lugar que não tem uma importância geopolítica, né? O Brasil tem. Até porque é uma liderança na América do Sul, enfim, tem milhões de coisas. Então não é uma coisa que o cara vai deixar pra lá. Agora, junto disso, a gente ainda deu a sorte, eu acho que é uma sorte, de que o mundo inteiro tá passando por isso. Então quando eles fazem esse tipo de sanção, por exemplo, agora do cartão de crédito aí, que começou meio genérica, eles também estão apontando pro resto do mundo, que nem você falou. É um problema mundial, essa coisa da justiça tá tomando conta de tudo. Então, a gente acabou dando uma sorte nesse sentido também. Foi a convergência dessas duas coisas. O Brasil é importante. O Eduardo ter ido lá e demonstrado isso com fatos, né? Não ficou lá fazendo post no Instagram ou sei lá o que. Estava lá realmente mostrando documentos. E, ao mesmo tempo, você tem o mundo inteiro passando por isso. Então, me dá mesmo a esperança que os caras, então eles vão fazer alguma coisa mesmo. E é isso aí. Ô, Kim, agora um assunto que você gosta. Só pra gente finalizar essa história do Eduardo. Anime. Anime. Joguinho. Manda aí. Uma das coisas que a galera tem falado bastante, você inclusive, é sobre o silêncio, né, de alguns políticos, governadores, porque a gente ficou tanto tempo batendo nessa tecla, os caras falavam cabeça de não sei o que, xingando, não sei o que. Aí na hora do vamos ver, quando a coisa vai acontecer mesmo, todo mundo boca de siri, não sei o que, precisa ver, nem fala o nome do sujeito. É isso mesmo, cara,
Pois é, né? Pois é, né? Essa é a direitista, direitosa brasileira. Mas eu falo talvez até da reação já. Você vê que a gente não tá mais de volta, sei lá, na Idade da Pedra. Hoje, as redes sociais, elas começam a perceber essas nuances. Começam a perceber, né, que os grandes nomes, os grandes bastiões, os meninos de ouro da vida, eles talvez tenham algo assim meio estranho, né? O pessoal começa a parar e falar, mas peraí, esse menino aqui, ele tava lá no colo do Pablo Marçal. Quando o Pablo Marçal fazia isso, fazia aquilo outro, era o primeiro a falar. Vocês lembram quando o Gustavo Lima fingiu, né, assim, meio que se arriscou ser candidato? Rapaz, teve gente gravando um vídeo na mesma hora. Você vê que aí o pessoal começa a se questionar, mas peraí, esse cara ele tá tentando resolver alguma coisa? Ou esse cara, ele só comenta de assunto que hypa, que vai jogar ele pra cima? Ele tá pensando no grupo ou ele tá pensando nele? E as pessoas estão começando a olhar isso. E as pessoas começam a se questionar sobre isso. E isso eu acho ótimo. E eu quero que isso daí siga aumentando a cada dia. A que ponto isso vai crescer, né? A que ponto a gente vai ver realmente assim, uma certa maturidade nas pessoas nessas cobranças? Eu não sei. Mas eu quero acreditar que a gente vai chegar em algum lugar que vai ter aquele clima gostoso. Aquele clima gostoso de confusão que a gente acompanha dia sim, dia também. Mas eu acho que esse episódio recente, ele ficou muito claro. Ele deu muito na cara. E você nota, inclusive, sei lá, que o pessoal sentiu, né? O pessoal sentiu também a pressão da rede social. Porque no primeiro momento quase ninguém falou nada. E eles esquecem que hoje em dia, às vezes, é até fácil você levantar a capivara. No primeiro momento tinha 2 pessoas que tinham comentado. Aí, né, até no final do dia apareceram mais 1, 2, assim, no primeiro dia, sem ninguém cobrar umas 4. Aí depois da cobrança, aí teve gente que começou a falar, não, Eduardo isso, Eduardo aquilo outro, e outros ainda continuam fingindo que não estão vendo nada. Deve ser porque eles estão ocupados, vão fazer live, né, aí para fazer análises liberais sobre o Brasil, mas, enfim, eu gosto muito de ver isso, gosto de ver a galera sendo exposta e o pessoal se questionando, o que é que fulano realmente quer? O que ele realmente pretende fazer com o país, né? Ele tem um mandato para quê? Para que ele tem um mandato? Então é isso, né? Vamos observar aí como é que vai ser. Se no futuro distante a gente vai ter casos tipo a da Joyce. Eu arriscaria dizer que eu não sei tão Joyce assim, né? Mas eu arriscaria dizer que eu vejo o seguinte: tá tendo uma prévia. Tá tendo uma prévia no mundo liberal. Sabe as prévias americanas, que negócio de uma prévia? Quem vai ser o candidato? Só que esse candidato liberal é um candidato liberal que a ideia é que seja médico-direita com apoio do STF, do Judiciário Brasileiro. Então o sistema como um todo está querendo escolher um candidato, entendeu? E está pescando e mandando sinais. Nós queremos um candidato aqui à direita e componha. E aí o que acontece? Para você ser o candidato desses caras abençoado, né, que seja abençoado e componha nos bastidores, que uma coisa é, por exemplo, a coragem que o Eduardo teve de falar de uma busca por uma aliança clara de um projeto de país para o Brasil. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma aliança nos bastidores para manter o sistema atual, né? Mas nessa tentativa dessa prévia, eu acho que tem dessa galera aí que tá dizendo, olha, eu tô aqui, tá? Eu tava ali com o Bolsonaro, mas eu já entendi que eu posso pegar os votos do Bolsonaro e ser o candidato abençoado pelo sistema. Esse candidato abençoado do sistema é um candidato liberal. E o que acontece? Esse silêncio existe porque se o cara hoje for confrontar publicamente o sistema vai dizer, cara, eu não vou te abençoar, vou abençoar outro. Então hoje esse silêncio, para mim, nada mais é do que um silêncio que é um grande grito de confissão de que o cara tá já assinando alguns... Tem um MOU, pelo menos, entendeu? Que a gente chama no mercado de memorando de entendimento. Ele ainda não assinou o contrato final, mas já tem um protocolo de interesse entre as partes e aí o cara não pode fugir disso. Porque, não é possível que no meio... E eu digo até o seguinte, não é só pela questão da briga política em si. O que está acontecendo hoje é histórico para o Brasil, é histórico para a política brasileira. A coragem, realmente, que o Eduardo teve, né, de ir para os Estados Unidos, conversar,
e de fato, em face de uma defesa da liberdade, de uma defesa da liberdade de expressão, cara, do pluralismo, né, das ideias, do debate, chegasse ao ponto de, pela primeira vez na história, nós temos no Brasil pessoas do Poder Judiciário sancionados, né? Então, pô, isso aí no mínimo merecia pelo menos um videozinho, né? Com cenário preto e tal, merecia? Eu acho que merecia. Eu acho que merecia. Merecia um videozinho. Não precisa fazer um vídeo grande. Vocês são muito provocadores, 40 segundos. gente. Vocês provocam demais. Vocês querem Não, dividir a direita. Bom, falando nisso, falando em mercado, você falou bastante em mercado. O Armínio Fraga, na Veja, falou que o Lula está sem rumo. Me dá uma raiva, cara, quando eu vejo esses caras. Porque, assim, ó, a minha teoria política, que eu não sou um estudioso, mas assim, pelo que eu vejo de feeling é o tempo que eu sou artista. Mas assim, o meu feeling é que não fosse os caras como Armínio Fraga falando assim, não, pode seguir, é Lula mesmo, porque tem muita gente, eu vejo assim, eu conheço um monte de gente, classe média baixa, assim, que pensa no seguinte, se o Armínio Fraga tá falando, ele entende de economia, né? A gente sabe que o Lula não vai botar o pé na jaca, então, na questão econômica, o cara meio que confiou nessa gente, porque, eu acho que é uma galera bem grande, assim, que não tá muito envolvido com política, do dia a dia e tal, que pensa assim, bom, se o Armínio Fraga, o pessoal da Faria Lima tá falando, então dá pra votar no Lula sem aquele medo de que a economia vai colapsar. E aí agora os caras vêm, ele está sem rumo, a agenda da Faria Lima está perdida. Meu, sendo que a agenda da Faria Lima a gente sabe que está em altíssima, né? Então aí tem IOF, o André Esteves comprando um monte de coisa. Cara, como que fica essa situação para a gente explicar para as pessoas que também não estão tão por dentro? Aqui o pessoal que assiste a gente sabe, mas eles podem mandar cortes daquelas coisas. Porque, cara, o mercado até ontem tava falando, não, vai lá no Lula. Pô, tinha o Paulo Guedes, por mais que ele seja liberalzão, a gente não dá para comparar com o Haddad em termos de economia. Então, e aí? Como é que a gente explica pro cara assim, eles mudaram ou não mudaram, sempre foi assim, eles estão ganhando com isso, enfim. Eu acho que eles não mudaram nada, Trelli. Olha só, primeiro, vale a pena fazer só assim, um panorama histórico, mini dossiê, vou dar uma diquinha aqui, né? Arthur Paim, fazer aqui um mini dossiê sobre Armínio Fraga. Primeiro tem que dizer de onde ele é, de onde ele veio. Esse cara começou, ele estava no Garantia, Banco Garantia, nunca foi dando Banco Garantia um cara de destaque. Ele virou um funça, foi pro Banco Central, virou diretor do Banco Central, etc. A convite, obviamente, por influência do Lema na época, que mandava no Banco Central. E aí, depois ele sai do Banco Central e tem um desaparecimento. Ele surge nos Estados Unidos. Depois de ter sido um desses caras da Escola de Chicago, que foram vários economistas da Escola de Chicago, que já foi explorado e bastante o dossiê do Kim aí, desde a época lá do Alan Dulles, né? E do Milton Friedman, de todo o pensamento que os caras fizeram, como fizeram também na Ásia, exatamente com a mesma história. E esse cara desaparece. E a história do Armínio, olha que essa história mal contada, é que um dia um amigo do Soros chega para ele e fala, tem um cara que trabalhou no Banco Central brasileiro, mas que ele é muito bom. Aí o Soros tem um puto interesse, fala, nossa, eu queria conhecer. Olha, cara, o papinho. As pessoas falam isso aí. Eu queria conhecer, como se fosse uma gata, né? Aquela gata, eu queria conhecer. Me apresenta. Me apresenta. Aí os caras tomam um café e ele, sem conversar com a RH, sem conversar com ninguém, falei, nossa, achei esse cara super inteligente, contratei para ser o chefe da mesa de mercados emergentes no Brasil. Como as pessoas acreditam nisso? E aí ele desaparece, some, tá lá trabalhando com Soros. Quando chega no final do governo Fernando Henrique, o malandro chamado acabou o dinheiro do Brasil, a reserva cambial brasileira, aquela confusão do Fernando Henrique, o malandro é chamado nos Estados Unidos para fazer a liberação do dinheiro do FMI, e essa parte eu já estava no mercado, né, para poder ajudar o Brasil e fazer a desvalorização cambial. Aí o malandro sai de lá, só tem uma condição. Os caras falam, eu invisto aí na empresa, eu boto mais dinheiro na empresa, mas o diretor financeiro é meu. E aí houve a substituição, foi aí que o Armínio Fraga vira presidente do Banco Central do Brasil, né, no final do governo Fernando Henrique, e ele põe os juros imediatamente a 40%, 45% ao ano, ele dá um choque lá de juros, etc., aumentando a dívida interna brasileira brutalmente, né, quase que dobrando em um ano.
Esse é o Armínio Fraga. Dito isso, vocês precisam que a gente explique alguma Nem alguma precisa. coisa a mais? Não precisa, veja só. O Armínio é o cara. Aí você tem que, para entender o suposto abandono do Armínio. O Armínio é parte de uma corrente de mercado que não gostava do Guedes, tinha inveja do Guedes, tá? Eu tenho várias críticas a algumas coisas do Guedes na economia, mas não é esse o ponto. De qualquer forma, ele tinha ali era ele, Helena Landau, Persarida, pessoas que não gostavam do Guedes, né, no mercado, na física, uma questão pessoal. E o Armínio ficou longe, né? Os caras ficaram longe do Estado. E você sabe que liberal precisa de Estado, né? Ele reclama do Estado, mas ele precisa do Estado. Então, ele queria voltar, tanto que ele volta e meia, ele quer voltar. Se você se lembrar, na eleição da Dilma, tá? De 2000 e do segundo mandato, né? Na reeleição da Dilma, perdão, quando ela vai enfrentar o Aécio chega num debate da Globo e fala assim: se eu for presidente, o meu ministro da Fazenda será Armínio Fraga. Aí eu pergunto para você, qual a necessidade do Aécio anunciar aquilo no debate da Globo para o povo brasileiro? Porque ninguém sabe que é o Armínio Fraga. Ele está fazendo uma declaração pública para os Rothschild, tipo, me ajuda aqui que eu vou botar o teu cara, entendeu? Eu vou botar o teu cara. Eu estou fazendo esse compromisso público que eu vou botar o teu cara. E mesmo assim não ganhou. Então, veja, o Armínio, então ele tem esse problema do Guedes e ele faz aquele vídeo clássico dele que ele fala: quem quer investir no Brasil no longo prazo, vota no Lula, né? Que é o vídeo que eu posto semanalmente. Se você não segue, me segue no Instagram, me siga, que você vai ver que semanalmente esse vídeo do Armínio tá lá, ele falando isso. Quem quiser votar no Brasil a longo prazo, vai ter que votar no Lula. Obviamente, é aquela história, ele não estava achando, e esse é o ponto, que o Brasil ia melhorar. Ele sabia o que vinha. Porque eu sabia. Entende? Se eu sabia, o Armínio Claro. Fraga, eu tenho certeza que sabia. Entendeu? Agora, o que ele pensa? Esses caras têm esse planejamento de longo prazo. Ele fala assim: quem quer investir no Brasil no longo prazo, quem quer investir no longo prazo, vota no Lula. Por quê? Porque o Lula vai destruir esse negócio, nós vamos ficar aquilo lá de fora, esperando, e aí é a hora de tirar o Lula, e aí vai entrar um cara que vai ter que resolver, nós vamos comprar. Então, quem quer investir a longo prazo, vota no Lula, porque depois nós vamos comprar as coisas. Errado isso, não eles tá, mudaram. como dizem. Comprar na baixa. Entendeu? Então, assim, esse Comprar é o na pensamento baixa, dos caras, né? entendeu? É o pensamento deles, é o pensamento único dessa macroeconomia que a gente já explorou várias vezes, né? Liberais aqui no negócio, mas essa é a cabeça do mercado. O mercado hoje continua apoiando o Lula, entre aspas, tá? O que eles querem agora é que o cara comece a vender ativo para melhorar a conta pública. Isso é uma questão de narrativa. Está sendo feita a narrativa em cima de um plano. Só isso. Tá, então antes de eu chamar o Kim, só para fechar esse assunto, os caras querem justamente fazer isso para fazer as compras. E eu acho que a gente tem um exemplo disso agora, que é o BTG comprando tudo, fonte de energia, aeroporto, luz, né, tudo. Como é que isso se encaixa nessa história toda? É realmente isso? É a prova de que isso que você está falando é o que está acontecendo? Por que eles têm tanto interesse nessa infraestrutura? Eles não são um banco. O banco está lá, vai, empresta dinheiro, devolve, teoricamente, né? É porque houve uma mudança no mundo. Se você olhar, Triário, o que acontece? Até o BTG, na verdade não foi o BTG, né? O BlackRock e os grandes bancos americanos já identificaram que não é impossível manter um sistema monetário atual e o rentismo será o grande inimigo a ser combatido pelo Trump e pela Europa. O sistema rentista no sistema financeiro, ele não é mais viável. De fato não é. Assim, um parasita já está quase matando o hospedeiro. Já não tem mais sangue para tirar, o bicho está sofrido. Então, assim, o nego está perto há muito tempo. Eu falo assim, inclusive aqui em casa, eu falo assim, há muito tempo, o nego já está com a tampa da panela cheia. Daqui a pouco os caras vão pegar a arma e vai para a rua, bicho, porque ninguém aguenta mais. Então, eles estão percebendo que o monetarismo, esse sistema monetário pós-Bretton Woods, acabou. Então, o que vai acontecer? Você volta ao sistema baseado em energia e, de certa forma, eu não gosto desse nome, porque não é isso que está sendo feito, mas vamos chamar de mercantilismo, né? A volta, pelo menos do patriotismo soberano e da valorização das cadeias logísticas. Então, aquela ideia de uma cadeia logística global que é dividida por todo mundo, ela morreu. Isso já não existe mais. O Fukuyama escreveu isso, aliás, escreveu de novo essa semana no Financial Times, e ele é o defensor desse negócio. Falou, cara, isso acabou. Não tem mais como ficar sustentável. E aí que o BTG e os grandes bancos notam, precisamos comprar então a cadeia de cada país. Logística. Então, os bancos... logística de cada país. Os bancos estão virando agentes de fluxo para
garantir o poder sobre esses ativos, entendeu? E como é que eles estão fazendo isso? Comprando, dizendo que precisa equacionar a dívida fiscal. Tem o exemplo do BTG comprando o aeroporto, o Porto, o BlackRock tentando comprar os portos no Panamá, né, que ainda não saiu, e por aí vai. Então eles estão comprando, tentando comprar inteligência, fazer data center de inteligência artificial. Os bancos estão começando a partir para cima do setor produtivo e garantir os bens de capital de verdade, né? Serem possuidores definitivos dos bens de capital, como forma dessa cultura de serem agentes de fluxos para a captura disso. Então, o fato do André está fazendo isso, nada mais é do que a confirmação de tudo que a gente vem falando aqui no Quinto e nos relatórios do Geoeconomia também e nos relatórios do Quinto. Cara, aliás, falando em geoeconomia, se você se interessa por esse assunto, para se aprofundar, os geoeconomia que o Arthur apresenta aqui no canal do Quinto Elemento, Estúdio Quinto Elemento, no YouTube, vai lá nas playlists e dá uma olhada, tem vários geoeconomia já, é uma aula. Então assista, não é por estar na sua presença aqui, mas realmente é muito bom. Eu não vi, mas minha filha viu e gosta muito. Kim, eu não vou falar o bordão que a gente fala nos bastidores, porque é feio, tem palavrão. Mas Kim, vamos voltar um pouquinho para política aqui. Teve um racha no PT com a Glaze, o Haddad, a coisa do IOF pegou mal, já voltaram, mas voltaram sem voltar, e aí querem buscar. Isso é de uma crueldade. Os caras, esquece o IOF então, vamos pegar as bets e colocar, pegar os impostos através das bets. Ou seja, os caras não vão mais evitar que as pessoas apostem, eles vão, ao contrário, incentivar, né? Porque se eles precisam de imposto. Então, e no meio de tudo isso tem a CPI do INSS, que aí já faz o link de volta para os bancos, né? Porque no final quem lucrou com tudo isso foram eles. Então, só que parece que eles vão ser meio blindados, porque tem a relatoria, enfim, explica essa história toda aí para o pessoal. O que está acontecendo é o seguinte, né? Você pega aí, quando começa o escândalo do INSS, o pessoal começa falando dos descontos. Que no primeiro momento já tinha gente questionando, mas peraí, como é que tá descontando esse valor, né? E ninguém tá falando nada. Pô, é papel dos bancos fiscalizar isso, né? As pessoas têm ali, quando você compra uma coisa que não é pra comprar, o gerente te liga, falou, irmão, foi você que comprou isso daqui? Aí, ficou por essa, né? A galera pagou de louco, fingiu que não era com eles. Não sei o quê. Tá bom, vida que segue. Aí foi crescendo. Chegamos no empréstimo consignado. As notícias de empréstimo consignado. Daniela Lima falando em 90 milhões. Eu não sabia quanto era indevido, quanto realmente estava tudo certo. Aí o pessoal fica meio assim, né? Lá vai. Olha essa confusão de vocês aí, viu? Olha o que vocês estão aprontando. Aí o tempo vai passando, aí começa a surgir notícias na imprensa. Olha, os bancos estão reunidos. Aí o Hugo Mota vai na Febraban, ao lado do Isaac Sidney, para ir na Febraban, ele diz que não vai ter CPI. Se quiser pode ter uma CPMI aí, fala com o Alcolumbre, né, ao lado do presidente da Federação dos Bancos, né, o Isaac Sidney. Aí o tempo vai passando e sai uma notícia na Veja, dizendo que a Polícia Federal falou para um determinado ministro do Supremo que se for para cima dos bancos, não para um de pé. Aí você fala, ih, rapaz, aí a notícia foi apagada. Aí o pessoal foi isso foi estranho demais, hein? Estranho, até viu? Agora ninguém explicou isso aí, né? Pois é. E aí, diferente da questão da taxa, né, mensal aí, 40 e poucos reais, o empréstimo consignado, não tem como você não falar dos bancos. Porque quando você tá fazendo empréstimo consignado e você olha essas instituições, esses sindicatos, enfim, né? Quem tava aí meio que intermediando, não é quem tá ganhando dinheiro. Óbvio que o intermediador ganha alguma coisa por prospectar clientes, por achar pessoas dispostas a pegar dinheiro a juros, assim, abusivos. Então ele ganha lá uma comissão. Só que o grosso do dinheiro tá de quem, né, tá emprestando. E, mais uma vez, cadê os bancos? Por que eles não fiscalizaram? Aí você começa a ficar assim, né? Rapaz. Aí, como você estava falando, né? Não só teve isso do INSS. Teve o caso da crise do governo do IOF. O governo Lula resolve aí semana passada, no final da semana retrasada, né? Porque a gente tá na nova semana,
finalzinho da semana retrasada, vi com a história do IOF, que coloca na mesa, não dá assim 24 horas, retira algumas coisas, algumas, não tudo. Aí a conta é pro povão pagar, comprar dólar, fazer compra internacional, como é que segue valendo. E aí o governo deu uma puxada de freio. Aí você vê que o governo puxa o freio com umas medidas que são referentes ao mercado financeiro. Aí você fica meio assim, né? Pô, Haddad, será para tirar uma parte, era parte do povão. Deixa o mercado, deixa o andar de cima pagando a mais. Aí no final de semana começa, né, algumas notícias. O Noronha, que é o grande nome aí do Bradesco, dá uma entrevista para Globo News falando: ah, não, quando eu vi, eu mandei uma mensagem pro Haddad, fiquei feliz que ele, um dos itens aí que ele mudou foi o que eu falei com ele. Eu falei, mas peraí, como é que isso aí funciona? O CEO de um banco manda mensagem pro ministro da Fazenda e ele faz e desfaz coisas? Rapaz, adorei, só quero saber se foi pelo WhatsApp, né? Saber se existe um grupo. Vai que tem um grupo, né? Já pensou? Ia ser lindo, um grupo dos banqueiros com Haddad. Não são ordens. Aí você fica se olhando, né? Aí depois você começa a ver que em paralelo estava sendo notícia na imprensa no seguinte: Haddad vai na Febraban. Aí depois que a Haddad sai lá, o Zé que a gente falou, não tem espaço para isso aqui acontecer. Aí você fala, mas como assim? Aí depois o Itaú, sai notícia na Folha, Itaú sugere ir para cima das bets para conseguir o dinheiro que quer através do IOF. Aí no dia seguinte, sai notícia falando, o Haddad vai para cima das bets para trás do IOF. Você fala, mas peraí, o Haddad lá atrás segue o que o cara do o cara do Bradesco disse que o Haddad fez o que ele sugeriu. Aí agora o Haddad tá fazendo o que o cara do Itaú sugeriu. E também sai notícias do mesmo cara do Itaú, lá o Mesquita, falando que ele não vê até o final do ano a Selic cair. Eu falei, mas pronto, agora quem é que define? Não é mais o Copom não é mais independente, o Boletim Focus volta, né, a ter algum tipo de interferência na política monetária brasileira. O que está acontecendo? E assim o tempo vai passando, aí por conta desse tipo de coisa, nossos companheiros de tropa, o Ruizão, o Nildorix, eles começam a falar, mas cara, o governo Lula é um serviçal dos bancos, da elite dominante desse país, servem à burguesia. E fica difícil não acreditar que isso não está acontecendo, porque todas as medidas do governo sempre visam punir o pobre para facilitar a vida do bilionário, em especial dos bancos. Caso Marina Silva, esse foi divertido, hein? Foi lá falar de um monte de coisa, no final o assunto acabou ficando só a questão da... falou comigo, falou alto, misoginia. O Arthur viu isso aí? Você acompanhou? Cara, eu vi um pedaço porque ela foi massacrada pelo Senado, e o mais curioso é que ela foi massacrada inclusive por alguns da base do PT, né? Porque tá escancarado o que ela tá fazendo, né? Eu chamo a Marina de seringueira do Itaú, né? Protetora da... Não, seringueira da Faria Lima, protetora dos verdes do Itaú, entendeu? É isso aí. Então... Desse assim, verde eles entendem, não, e ela briga, ela briga mesmo. Entendeu? Então o Aldo, inclusive, aliás, o Aldo tem uma frase que, falando dela, uma análise que é perfeita. Ela fala assim: Maria Silva é a única política brasileira que no lugar onde ela nasceu, etc., não tem um voto. Nada, sem ninguém, não tem um voto. Ela é eleita pela Faria Lima aqui. Ela é deputada eleita por São Paulo. Então foi um massacre o que aconteceu com ela lá, mas um massacre porque, na verdade, ela não está preparada. Você vê que claramente não está preparada para o tipo de questionamento. O Senado política é isso mesmo, é briga de cachorro grande, é esporte sangrento, política é esporte de contato, entendeu? De vez em quando tem um contato mais forte, entendeu? Do que o outro. Só que o que acontece? Ela nessa hora, o que ficou evidente, ela se refugiam no oqueísmo. É que nem a Janja, quando falou as besteiras dela no TikTok, ela veio falando que era misoginia. Entendeu? Isso é porque eu não posso falar o TikTok, não posso interromper, ninguém vai me calar, porque eu sou mulher. Então... É o tipo de argumento assim, cara, tudo bem, deixa eu te falar uma coisa, tem mulher que fala coisa muito inteligente, tem mulher que é respeitada, tem mulher que, cara, que contribui pra caramba, como tem homem que contribui pra caramba, é super respeitado, tem homem que fala besteira e tem mulher que fala besteira. Então não é uma exclusividade, né, de um gênero ou de outro. Só que até porque quando é uma mulher de direita, ela
quase socada como foi na pandemia, acho que Vai ver a Júlia Zanata. A Júlia Zanata, quando ela bota o arco dela, o que fala do arco dela, entendeu? Que o negócio, aí ninguém aparece pra defender. Agora a Janja, né, é atacada quando fala besteira, não é o caso da Júlia. Graças a Deus, a Júlia, aliás, contribui e fala muita coisa boa. Mas aliás, foi uma das que repercutiu o Eduardo, né? É isso aí. Uma das poucas. Então, a gente eles fogem pro oqueísmo. O oqueísmo é um lugar, cara, os dias de refúgio, porque é uma cartada de um crédito social, entende? Eles ainda usam isso, mas isso é um alerta, para dizer uma coisa que, acho que foi um dos primeiros programas da economia desse ano, eu lembrei pela análise política, que o oqueísmo não morreu, tá? Ele se recolheu, tá escondido na caverna, esperando para sair e voltar à política dele. Ele não morreu e essa ideia não está totalmente destruída, né? Apesar dos que a enorme maioria perceberam o mal que isso faz, essa turma ainda está esperando o momento de voltar, entendeu? Agora, a Marina está sentindo, eu acho, né? Porque a Marina está perdendo o apoio dentro do PT, está perdendo o apoio de fato novamente do Lula, como já aconteceu no passado, né? Ela já passou por isso, e eu acho que ela está na mesma rota, e em breve você vai ver que acho que o Lula em algum momento não vai aguentar a Marina e vai trocar de novo, entendeu? Ô, Kim, e você, o que você acha? Você acha que teve mesmo misoginia ou é tudo fogo de palha? Conversa mole, pelo amor de Deus, que misoginia. A Marina tava lá, a galera só falou, se coloca no seu lugar. Porque ela tava ofendendo todo mundo, tava tirando todo mundo de louco. E aí ela vai e começa a se vitimizar, sabe? É ridículo. Como é que alguém pode acreditar que teve misoginia naquele da Marina Silva? Mas os caras são bons de narrativa, né? Porque os caras, tudo bem, não colou muito, mas em 5 minutos já tava em todas as redes. Nossa, misoginia, acabou. É que eles não estão conseguindo fazer colar, não né? dá nem pra falar que ele é bom. Eles só são, assim, efetivos no trabalho. São porque rápidos, bom né? não é, porque tanta narrativa melhor pra fazer, essa daí tá cansada já. Tu vê que o pessoal só consegue apelar pro oqueísmo, o identitarismo. Ai, é por causa das mulheres. Ai, por causa disso. Sabe, é um absurdo. E não cola. Simplesmente não cola. Simplesmente não cola. Quem colou com quem? Quem foi que deu atenção? Ninguém deu. O pior é que a gente agora tá nas mãos dela, né? E do ministério dela, para coisas muito importantes para o país, né? O futuro do país, a questão de como é que é o nome disso? Tirar o gás lá da margem equatorial, esse tipo de coisa. Sim. E vamos acabar tendo que importar gás, né? Licença ambiental, tudo travado lá no IBAMA. Quem tá falando com o Paulo Rebelo aqui semana passada, é um absurdo o que a Marina Silva faz. E aí, quando não tem condição. E aí, quando a gente tem uma pauta em comum, por que não, né? Juntar forças. Por isso que os liberais ficam loucos também, né? Porque a gente quer fazer funcionar esse negócio. E eles não vão conseguir comprar baratinho. Pois é, se funciona, a Petrobras não fica barata, né? Quanto aumenta o valor da Petrobras se ela começar a explorar toda a margem equatorial, começa a produzir um monte de petróleo todo dia? Aí vai ficar difícil de vender, né? Na verdade, fica difícil, primeiro porque tá dando lucro, segundo porque vai mais caro também, né? O Bolsonaro mesmo fez essas coisas funcionarem e olha que ele tinha uma máquina contra ele, né? Enfim. Bom, pois é isso aí, minha gente. Eu acho que os assuntos são esses. Vocês têm alguma coisa a dizer? Eu achei que foi uma semana bem auspiciosa. Eu gosto dessa palavra, me lembra Caminho das Índias. Vocês lembram? Eles falavam muito auspicioso. Eu achei que foi uma semana... Me dá uma esperança mesmo, né? E eu acabei de receber eu não li, obviamente, porque eu recebi agora, do Sol da Pátria, que é um pessoal bem nacionalista, não é necessariamente de direita e tal. E os caras falando, ainda tem esperança, elogiando o Eduardo Bolsonaro, até onde eu entendi, pelo discurso. E é isso aí, né? Um monte de gente de esquerda também curtiu, porque quem não quer o bem do Brasil, né? Qual brasileiro? Só, a não ser o crime organizado, que quer só o deles, e esses malucos que sempre viveram às nossas custas, né? Desde que o Brasil é Brasil. O pessoal tem que entender que na disputa política eleitoral, onde você tem que ter maioria para avançar com agendas, se você precisa ter maioria para avançar com agendas, essa convergência de forças heterogêneas é o que existe de pior pro sistema.
É o que existe de pior no sistema, porque você está falando para o sistema que você consegue formar a maioria contra ele. É o que ele não quer, então ele realmente tem que pregar uma divisão para não acontecer nada, para o sistema ficar intacto no final do dia. Ele mantém lá o centrão, que é a base de sustentação, que é quem recebe ordem da Febraban, de banqueiro, fica ali fazendo e deixando de fazer, e fica assim a esquerda, no passado queria alguma coisa, mas hoje também se une ao centrão, e fica lá um grupo desgarrado, tentando ir para algum lugar, e é taxado de democrata, extremista, tudo mais. Essa semana também teve um caso curioso, que foi agora, no domingo, o pessoal está começando a comentar agora. Finalmente a senhora Lígia Maria colocou as garrinhas de fora na Folha de São Paulo. A menina que vem... A menina não, é aí que tá. Ela disse que basicamente o Bolsonaro é desmascarado, né? Que finalmente aparece aí, bem claro, não são democratas, tem que ser rechaçados. Pra mim, assim, o que tem que ser rechaçado é a foto dela. Eu acho um absurdo. Ela coloca uma foto parecendo que tem 18 anos, e quando eu vejo ela ao vivo na CNN, eu falo, uai, quem é você, minha filha? É realmente a mesma pessoa? É fake news essa foto aí, viu? Mas tudo bem. Ela fica aí, adora falar platitude na Folha de São Paulo, tipo aquela cota de direitoso, tipo o Joel Pinheiro na Globo News, sabe? Pra falar assim, não, nós somos plurais. Aí ela sempre faz textos altamente críticos ao judiciário. Aí agora tá falando que nenhum bolsonarista é democrata. A direita democrata precisa rechaçar o bolsonarismo. Ela aí pisando no acelerador, ela aí amiga da galera que nos odeia. Ela que é amiga mesmo, da galera que nos odeia, participa até de live, uma coisa ou outra, e agora, né? Botando as garrinhas de fora. Então, mas aonde a gente defende algo que não é democrático, né? Tipo, em nada, em nenhum, não tem nada pra apontar. Não importa, cara. O importante é criminalizar. E ela reclama, ela fala da esquerda e da direita iliberal. Esses iliberais. É porque para eles democracia é liberalismo. Aí sim, exato. Aí eu começo a compreender. A direita iliberal é um grande problema e Trump esta prova. Aí ela fala do caso do Trump, das universidades, censura. Aí vem uns papos assim de maluco, sabe? Fala, velho. Na boa, viu, mano? Chato. Mas é isso aí. Nesse ponto, deixa eu falar, a discussão tá aí pra gente fazer mesmo. O problema é que os caras querem calar a gente. Essa turma aqui não pode existir. Aí não dá, né, bicho? Aí quando o cara quer calar mesmo, ou até tirar da existência, prender, né, como fizeram com as velhinhas lá do 8 de janeiro, aí não dá, né? Aí você tá realmente cruzando o limite, que é um limite até de um discurso meio liberal, assim, você não pode, você pode, a sua liberdade vai até onde você tá atrapalhando a minha liberdade. É exatamente isso também. A gente, de certa forma, tá falando isso. Pô, me deixa defender minhas ideias aqui. Arthur, fala a sua conclusão aí pra gente se despedir da galera. Só um parênteses aqui, essa questão do illiberal, você sabe que foi uma reação, né, a questão da Revolução Francesa, que se dizia que era liberal, e os caras, exatamente, os conservadores apelidaram eles de que eles, na verdade, eram os illiberals, né. Então eles aqui não tinham nada a ver com liberalismo clássico, etc. Então, você vê como esses conceitos, os caras vão se misturando. Vão e voltam, né? Vão e voltam. Mas eu vou te falar que eu terminei a semana, engraçado, né? Esses anos, momento aqui de DR, quinto elemento total. Cara, a gente vive uma montanha-russa de emoções, de desesperança total, desespero, fé, choro. E de repente são semanas às vezes difíceis, etc., com tudo que acontece no Brasil, né? E eu digo, inclusive, independentemente, eu acho que dessa semana ter tido um grande sopro, assim, acho que realmente de esperança. Né? E eu ainda volto a dizer que tem um lado que o Brasil se realmente continuar, né, como saiu algumas notícias nos jornais, ele se mostra um país realmente extremamente perverso, não é nem injusto, é perverso, dado o que as elites planejam fazer com o Bolsonaro, né? E isso ele ainda não conseguiu desarmar. Mas o cenário em volta, o contexto em volta, é um contexto que dá esperança, porque a questão do Eduardo foi muito boa. Se os Estados Unidos seguirem realmente, né, com esse embasamento, essa pressão, apesar de eu não ser de verdade, inclusive, em breve vai sair, não sei se já
fez a legenda aí, Tirelli, a entrevista com um dos especialistas, né, russos de sanções, né, que a gente entrevistou, e você viu que eu não sou a favor do mecanismo de sanção, né, per se. Há controvérsias demais nesse mecanismo, mas nesse caso eu acho que a única ferramenta que os Estados Unidos têm para certas regimes totalitários, como o Brasil está se tornando, se é que não já se tornou. Então, de fato, a gente... Mas ver esse trabalho do Eduardo é um trabalho que gera muita esperança. Aí você vê a direita ganhando na Europa, como a eleição de hoje teve na Polônia, um cara que também teve uma situação muito peculiar, porque o cara foi difamado. Não conheço a vida pregressa do atual agora presidente polonês, mas de fato o cara foi difamado, todo tipo de ataque, etc. O cara ganhou as eleições com todo tipo de baixaria da mídia. E com, tipo, realmente com pouco dinheiro, quer dizer, você vê que há uma conexão. O Chega foi muito bem aqui em Portugal, então você vê que tem um clima mudando, entende? Você tem uma mídia na França hoje, que é a segunda maior mídia francesa, é de direita. São uma matéria grande, vou falar isso também no próximo gel, são uma matéria grande no Le Monde contando isso, que a segunda maior mídia na França hoje é de um bilionário francês, que comprou a televisão e já é a segunda maior mídia, e que o cara tem canais alternativos, e que esses canais alternativos estão sendo cada vez mais vistos, tipo o Quinto Elemento no Brasil. Eu ia falar isso, tipo a gente. Então você começa a ter vertiginosamente. Uma sombra aí de esperança e de alegria de que, pelo menos pelo povo, uma forma está mudando. E como isso é um evento que não depende só de uma região, o sistema sente muito, porque esses movimentos, eles se retroalimentam, né? Então o cara ganha na Polônia, o outro ganha na Hungria, o Chega vai bem, ganha aqui, a AfD chega em segundo, o Chega também fica em segundo, o Eduardo nesses movimentos. Aí eu acredito numa mudança, numa certa corrosão, pelo menos, de parte do sistema. Então eu acho que a gente termina muito bem, cara. Acho que mostra que o cenário político é favorável, aparentemente aconteça favorável, para a gente poder, eu pelo menos, para dormir em paz, é que realmente orar para que o Bolsonaro seja absolvido dessas acusações e que ele possa ter, enfim, a vida política dele de fato ser reativada, né? E não que se cometa, por causa de uma preservação do sistema, cara, uma justiça com uma pessoa, como a despeito de tudo que está acontecendo, ainda parece que vai acontecer, né? Mas a esperança é bem melhor do que eu acho, pelo menos há 2 semanas atrás. Você estava bem desesperançoso penúltimo programa, né? Tava deprê aqui, olhando assim, deprê com o cenário, deprê com jornais, deprê com o Brasil, e, cara, deu um ar, deu um alívio, eu tô até mais fresh, sem parecer... Mas como a gente fala, eu sempre falo, como cristãos é obrigação, não adianta, mesmo que esteja tudo errado, tem que ter. E a gente prova, né? Deus prova que ele tá aí, tá olhando. Às vezes vai dar uns problemas pra gente aprender alguma coisa, mas no final vai dar certo. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam a gente aqui no Puxando Fio. Muito obrigado, Kim. Muito obrigado, Arthur. Foi um prazer estar com vocês, como sempre. E até o próximo programa Puxando Fio. Temos a nossa programação completa aqui no nosso canal. Não deixe de assistir os outros programas. E é isso aí. Um abraço. Até a próxima semana. Tchau, tchau.